Graça e paz, bom dia, seguimores, como vocês estão? Estamos aqui para dar início à primeira live em missão Livecast de 2025 para a honra e glória do Senhor. Eu creio que será um ano diferente, um ano extraordinário, um ano que o Senhor vai nos posicionar de forma diferente, um ano onde nós vamos buscar o Senhor de forma única, de forma genuína, onde nós vamos se voltar ao Senhor. E eu creio que o Senhor vai continuar nos abençoando, nos direcionando, nos corrigindo, nos alinhando ao propósito que Ele estabeleceu para a vida de cada um de nós. Enquanto você entra aqui na live, eu vou também encaminhar essa live para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas. Estou aqui num lugar abençoado, onde eu amo estar nas férias com a minha família, com a Giovana, com meu esposo. E eu creio que o Senhor nessa manhã Ele vai nos corrigir, nos direcionar e tratar algo em nosso coração para nos posicionarmos naquilo que Ele tem para mim e para você. Amém? Então, mande essa live para mais pessoas também serem abençoadas e que o nome do Senhor vai ser glorificado nesta manhã. Amém? Já encaminhei aqui. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Senhor está aqui. E eu creio que grandes coisas Ele irá fazer nesta manhã. Deus abençoe você. Estou esperando um pouquinho. Vamos lá. Vou deixar um louvor aqui de fundo. Estou aqui do lado de fora. Vamos lá? Vamos estar aqui esperando mais um pouquinho. Seja bem-vinda, Graça. Deus te abençoe. Vamos aqui esperar. Como que você está no início desse ano? O que você planeja fazer neste ano? Já fez a sua projeção aí do ano? O que você colocou nos pés do Senhor? O que você colocou nos braços dele? Já entregou o seu tudo a Ele? Eu creio que sim. Ele é o nosso tudo, Ele é tudo que nós temos. E eu vou dar início essa live, é uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, onde eu fui ministrar para algumas mulheres no último culto de dezembro, e foi num acampamento, acampa dentro numa igreja, e ali estavam muitas mulheres e eu escutei muitos testemunhos de cada uma delas, e o Senhor gritou forte no meu coração de falar sobre Débora, sobre essa geração que tem se levantado na nossa nação. Claro que os contratempos eles estão aí, né, para tentar nos enganar, tentar nos induzir, mas nós, geração eleita do Senhor, não vamos nos corromper com o sistema e pelo sistema. Nós não podemos nos vender. E hoje eu vou falar sobre uma mulher que ela não se vendeu, mas ela fez a diferença naquela época. E ela nos ensina muito para os tempos atuais. E essa mulher é a Débora. E eu digo para você que se tivesse um tema para falar sobre essa mulher, eu falaria que permita ser levantada como Débora nessa geração. E para iniciar a gente pode falar sobre o significado do nome Débora. Débora significa abelha, e as abelhas elas trabalham a vida toda.
Elas são incansáveis, elas produzem mel. Por que elas produzem mel? Porque elas deixam algo doce, o legado do doce, na minha e na sua vida. Mas elas trabalham incansavelmente. No tempo de Juízes, não existiam reis ainda em Israel. Mas Débora foi eleita a primeira juíza mulher daquele tempo. Depois de 16 juízes, ela foi a primeira, 17ª mulher e juíza, a única juíza. E aí, aqui, eu falo para você que antes mesmo de Débora se tornar juíza, ela já era procurada pelo povo. Uma grande conselheira, uma líder nata e uma mulher que era totalmente submissa ao senhorio do Senhor. E eu entendo aqui que ela também era uma mulher que caminhava muito em concordância com seu esposo. Porque imagina uma mulher que fez o que ela fez, se ela não tivesse o apoio do esposo dela, ela não ia conseguir. E assim é eu e você. Quando eu e você não andamos alinhado com o nosso esposo, a gente não consegue alcançar muita coisa. Porque o casamento fica totalmente disfuncional, discordial, e a gente não anda em comunhão. Então a gente precisa entender que uma mulher e um homem precisam um do outro para andar em unidade e em totalidade. E aqui, Débora mostra que ela era uma patriota, aonde ela encorajava e defendia a terra onde ela habitava. E ela também encorajava o seu povo a defender aquela terra aonde eles habitavam. Débora, ela estava numa posição de influência, aonde a sua liderança vinha em primeiro lugar. Por quê? Porque ela ouvia a voz de Deus, mas ela também servia o povo. E aí agora eu pergunto para você, você está ouvindo a voz de Deus? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é as vozes que você tem calado para ouvir a voz de Deus? Porque o Senhor, Ele precisa que nós estejamos com todas as vozes, com tudo calado, para que então eu e você verdadeiramente ouça a voz de Deus. Porque nós temos um chamado aqui nesta terra. Então, que 2025 seja um ano para você renovar o seu compromisso com Deus, a sua parcialidade com Deus, que você venha ser inteira na presença de Deus e que você corrija tudo aquilo que está errado na sua vida, porque o Senhor, Ele deseja fazer em você e através de você algo, mas nós precisamos tomar posição de filha e de filho de Deus. Seja muito bem-vinda, Fernanda, Deus te abençoe. Então sejam verdadeiros nesse ano, deixa que o Senhor endireite os teus caminhos e faça com que você alcance o seu propósito. Mas para isso você precisa se posicionar como filha de Deus, como líder e intercessora, não só da sua vida, mas de todos ao seu redor. Débora, ela nos mostra aqui que ela era íntima do Senhor, íntima, e que ela entendeu que não era sobre ela, mas era sobre a glória de Deus através da vida dela. E aqui eu vou ler alguns versículos para você em Juízes 4, que diz Juízes 4 a partir do verso 3, que diz assim, iria até do 1 ao 24, se vocês depois puderem meditar, mas eu vou discorrer aqui um pouquinho e depois eu volto para a gente dar continuidade. Vou ler a partir do primeiro, tá? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante
do seu exército era Sísera, que morava em Orosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Guardem isso, oprimia durante 20 anos. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: eu vou ir até esse, tá, gente? O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu o farei com Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Aqui, gente, depois vai continuar a história. Débora foi com Baraque, depois, quando eles entraram até Quedes, ali Baraque convocou as tribos. Depois dele convocar as tribos, 10 homens o seguiram, Débora e Baraque. E ali Eber, que é um queneu, ele era afastado. Ele era sogro de Moisés, havia armado suas tendas até Carvalho de Zanim, onde ficava perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo estava com ele, de Erosete-Agoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Sísera saltou de um carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros dos exércitos de Erosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Aí aqui fala que, porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois o cobriu novamente. E lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim
que morreu. E eis que, quando Baraque estava seguindo, Císera Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Císera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Não tem como começar a ler essa história e parar, porque você vê que tem uma continuidade. Tem a continuidade até onde Débora vai, depois entra o papel de Baraque, depois vem Císera, e depois de Císera Jael, e depois Baraque vai lá e vê que Císera estava marcado, já estava morto. Porém, Deus falou o que ia acontecer, que ele certamente ia encontrar uma mulher que ia matar, né? Através de uma mulher. Eu tô procurando aqui, ó. No verso 6, gente. Vá, reúnem os seus nomes, eu farei com que os carros à mão e eu entregarei nas suas mãos. Em algumas Bíblias fala que é através de uma mulher que ele entregou, né? Então aqui, o que nós vamos continuar? Depois que nós falamos que Débora era uma mulher íntima do Senhor e que entendeu que nada era sobre ela, mas sim sobre a glória de Deus, nós vimos também que Deus deu os dons a ela e ela soube manusear esses dons de forma nítida e de forma verdadeira. O William disse que tinha algum bichinho na minha cabeça. Vocês estão vendo aí? Eu não tô vendo. Se tiver, não é nada, é da árvore essa lesminha. Aqui, achei, já tirei. Pronto. E Deus deu dom a ela e ela soube usar perfeitamente, discipulando, instruindo pessoas. Ela manuseava muito bem a palavra de Deus. A palavra de Deus era a espada dela. Ela era profetisa, esposa de Lapidote, e ela quem julgava Israel naquele tempo. E aqui no texto nós vimos que ela atendia debaixo de uma palmeira. E algumas pessoas, enquanto eu escutava as ministrações sobre Débora, para eu preparar essa ministração, eu ouvi algo muito legal em relação a isso, que Débora atendia debaixo da palmeira. A palmeira tinha o nome de Débora. E aí eu vejo que ela era uma mulher que não retinha nada para ela, porque ela atendia os homens e as mulheres debaixo da palmeira, ao ar livre, ou seja, ela não tinha nada a esconder. Ela era uma mulher que era totalmente verdadeira, totalmente transparente, e que ela não retinha nada, absolutamente para ela. E aqui nós vimos que, na minha opinião, um servo, ele alcança lugares que um discípulo não alcança, porque o servo ele está disposto a obedecer e a ouvir a voz de Deus. E os discípulos, por ora, eles duvidam do poder e da glória de Deus. Mesmo eles caminhando com eles, mesmo ele fazendo tudo com Deus, eles ainda duvidaram de Jesus. Então um servo, ele alcança lugares muito maiores e melhores nessa terra. Débora mostra o que é ser humilde, o que é ser uma mulher com postura firme e determinada para enfrentar todos os desafios com muita coragem e fé, porque ela era fundamentada no alicerce que era Cristo na vida dela. Então, o povo de Israel, como todos nós sabemos, eles viviam se desviando do propósito.
E quando eles se desviavam do propósito, isso resultava no quê? Em opressão, em guerra, maldade, e a injustiça tomava conta daquele povo. E aí, o povo de Deus aqui mostra para nós que eles eram o quê? Um povo distraído. Assim como nós também nos distraímos por muito tempo. Aí a gente vai, se distrai, sai da rota que o Senhor planejou para nós, e aí daqui a pouco a gente tem que buscar de novo, tudo de novo, até que nós vamos sendo preenchidos e novamente fundamentados ao Senhor. Por que eu tô falando isso para você? Muita gente tem uma conversão superficial. As pessoas não vivem o verdadeiro evangelho, assim como Débora nos ensina. Já é uma mulher ali, oculta, mas que fez a diferença. Uma mulher que saiu do anonimato, porque ela estava totalmente no anonimato. Aqui, como nós vimos, aonde ela e o marido dela eles estavam em paz. Eles estavam lá, naquele lugar, aonde tinha paz, onde Eber, né? Eber, o queneu, ele tinha se afastado dos queneus, do filho de Obabe, sogro de Moisés, havia armado suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Ou seja, ele estava em paz, ele estava ali, neutro. Mas ele podia muito bem ter avançado para ajudar Baraque e Débora. Mas aí a esposa dele, uma mulher totalmente no anonimato, saiu e fez esse papel. Aonde ela, saindo do anonimato, ela ajudou que aquela promessa se cumprisse na vida de Baraque e de Israel. Imagina aqui, o povo de Deus distraído. Eles estavam totalmente distraídos. Por que Baraque falou que só ia se Débora fosse com ele? Talvez ele não acreditasse mais nas promessas do Senhor. Talvez ele não estivesse mais ouvindo a voz do Senhor. E aí ele pensou, já que Deus está falando para ela, é melhor ela ir comigo. E quantos de nós não somos assim? Ah, eu só vou se você for. De que adianta Deus falar nítido e claro com você se você vai procurar confirmação ou vai sempre se apoiar a sua fé na fé do outro? Não adianta nada. Mas aqui nós vimos que Débora encorajou Baraque. Certamente vou contigo. E ela foi com ele. E aí nós vimos aqui que o povo estava distraído mais uma vez. E eles ficaram oprimidos por Jabim por 20 anos. No verso 3 nós vimos isso. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Vocês já imaginaram uma pessoa viver 20 anos oprimida, mas sendo duramente oprimida 20 anos? O que será que eles não passaram no decorrer desses 20 anos? 20 anos é muito tempo, gente. 20 anos dá para ter 20 filhos. 10 filhos é em torno de 20 anos, desculpa. 20 filhos, 40 anos. Eu lembro de Ana e Penina. Penina tinha 10 filhos, Ana nenhum. Imagina 20 anos Penina cutucando Ana. Tanto de anos que a Ana sofreu, oprimida com Penina. E aí nós vamos aqui vendo que esse povo oprimido tomou uma posição. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que está lá no verso 3, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha oprimido
duramente os filhos de Israel. Deus ouviu a oração daquele povo. E o Senhor fez a revelação a Débora. Débora profetiza, esposa de Lapidote, e ela mandou chamar Baraque e falou: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei que Císera, comandante dos exércitos de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros, tropas, e eu entregarei nas suas mãos. Olha que Deus justo e fiel. E lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Débora foi obediente ao Senhor, porque através do clamor daquele povo, Deus fez revelação a ela, e ela fez o que o Senhor lhe ordenou. Baraque, ele era sim um homem de fé, mas naquele momento a fé dele estava estremecida. E nessa manhã, quantos de nós ainda não tomamos uma posição e estamos com a nossa fé enfraquecida e estremecida? Talvez aconteceu tantas coisas no ano de 2024 que você ainda não conseguiu se encontrar. Mas nessa manhã, o Senhor está dando uma nova direção e um novo caminho para você seguir. Nesta manhã eu creio que apesar das suas batalhas, das batalhas que você tem enfrentado, o Senhor ele está traçando uma nova rota para você. O que nos impede de avançar? Aqui, Baraque, ele também me mostra que ele coloca a condição para obedecer à voz do Senhor. E quantos de nós não colocamos condições para obedecer à voz do Senhor? Para obedecer o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Ah, quando eu tiver tempo, quando fulana for comigo, quando cicrano orar por mim, quando alguém falar, quando alguém me apoiar, quando o profeta profetizar. Quantos de nós colocamos condições para obedecer ao chamado de Deus, à voz de Deus? Mas Deus está cansado disso, Ele precisa de homens e mulheres posicionadas, de homens e mulheres que aceitam que o caminho não é fácil, que mesmo mediante as adversidades, aos tempos difíceis, nós precisamos nos manter posicionados. Porque pensa que Deus abençoava aquele povo de Israel, e aí daqui a pouco eles recebiam a bênção e se afastavam da presença do Senhor, e aí o Senhor mandava algo novamente para eles, mas eles não acordavam, porque muitos recebem a bênção, mas não se mantêm na presença, e o Senhor ele está cansado disso. Ele precisa de pessoas, de geração eleita que se mantenha de pé, firmes nele. E Ele está todo dia nos corrigindo, todo dia falando comigo e com você. Porque uma coisa eu falo para você, que só tem dúvida quem não conhece a voz de Deus. Mas quem não conhece a voz de Deus não tem relacionamento com Deus, não se relaciona com Deus. Só um minutinho, gente. A cachorrinha fica saindo e elas ficam falando aqui atrás de mim e eu me distraio. Não dá para me concentrar. Então, o que Deus quer? Ele precisa que nós calemos as vozes e escutamos a voz dele, a direção dele, aquilo que ele tem para tratar em nós. Porque quando nós colocamos condições para obedecer a Deus, é porque nós queremos nos beneficiar somente daquilo que Ele pode nos dar. E não daquilo que Ele é. Não daquilo que eu posso ser em Deus,
mas somente daquilo que Deus pode fazer na minha vida. E é aí que está o perigo. Você não vai conseguir viver o verdadeiro evangelho sendo assim. Não vai. O Senhor, Ele precisa de um coração disposto, assim como Débora. Uma mulher disposta a ajudar o próximo, uma mulher líder, uma mulher que era submissa, uma mulher que era leal, uma mulher que não retinha nada para ela e entregava seu tudo. Uma mulher que não se escondia por detrás de paredes, mas atendia o seu povo e orientava o seu povo, direcionava o seu povo ao ar livre. Olha quanto essa mulher fez. Olha o quanto essa mulher era tremenda ali, a primeira juíza e única juíza na Bíblia que o Senhor levantou, que tinha segredos com o Senhor. O que eu quero te encorajar nessa manhã? De abandonar as desculpas, de abandonar os seus achismos, de agir conforme o que você acha que é, mas começar a agir conforme a palavra que Deus determinou para a sua vida. Ei, nada cai do céu, nada. Não adianta você esperar, eu estou aqui esperando a graça divina de Deus e não fazer sua parte. Não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar. Aqui, Débora, ela não repreendeu Baraque, mas ela encorajou ele. Quantas das vezes a gente repreende as pessoas, em vez de encorajar as pessoas, em vez de acolher as pessoas, em vez de falar, vem, eu te ajudo, vamos orar juntos, vamos pedir para que Deus dê estrutura, reestabeleça o que está desmoronando, ou aquilo que está perdido na nossa visão. Quanto de nós deixamos de servir a Deus porque nós condicionamos a Deus a algo? Aí eu te faço uma pergunta. Quais as condições que você está colocando para obedecer a Deus? 2025 você não pode começar da mesma maneira. Já virou o ano, virou a página. A página está em branco. Para você desfrutar e para você se relacionar com Deus. Para você ter novas experiências e oportunidades na presença do Senhor. Quantas das pessoas que eu vejo, que eu vi aqui, stories, que vai na igreja, mas tá viajando e bebendo, tá viajando e tomando várias coisas. Quantas pessoas que eu vejo lá na igreja adorando a Deus e aí eu vejo ali no baile funk. Eu creio que Deus vai mudar essas pessoas, assim como um dia Ele me mudou. Mas eu só consegui ser transformada porque eu aceitei essa transformação. Enquanto você não entender que não existe meio termo com o Senhor, você não vai entender que o verdadeiro evangelho é algo que não é mais uma divisão de mente. Ou eu sou, ou eu não sou. Mas o Senhor precisa te constranger. Mas você também, querida, precisa entender que não é da forma que você quer. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, o novo de Deus para ser derramado. Eu sou de São Paulo, querida, de São Paulo. Então, o que eu quero dizer para você? Que não adianta nada você barganhar com Deus. Não adianta nada você colocar condições para obedecer a Deus. Porque quando a gente coloca condições para obedecer a Deus, é porque nós estamos barganhando algo com Ele. Tem gente que critica muito o louvor a Ele. E eu gosto desse louvor, porque eu entendo que por trás dele é uma história. E assim como o autor desse louvor já falou, que é a história de João Batista. E eu acho que as pessoas, antes mesmo de criticar, de falar, elas deveriam ouvir o testemunho desse louvor.
o testemunho de como Deus ministrou para esse homem escrever esse louvor. Porque tá muito feio todo mundo julgar, sem antes conhecer a verdadeira história que há por detrás dessa feitura deste louvor. Então vocês entendem que o povo está muito mais propenso a condicionar, a dar desculpas, a criticar do que fazer. Porque muitas das vezes o povo de Israel, eles estavam lá no bem bom, quando o povo de Israel estava com a bênção pronta, mas eles se afastavam da presença do Senhor. E aí eu te falo, quantos de nós estamos superficiais na presença do Senhor? Aonde nós achamos que porque a gente está com um cargo bom, com um cargo eclesiástico bom, porque a gente prega bem, porque a gente louva bem, que a gente está sendo inabalável e inatingível, que eu sou melhor do que todo mundo. E quantas das vezes, talvez o povo de Israel lá com a sua bênção falou: agora ninguém mais vai nos atacar, vamos viver a vida da forma que a gente quer. E aí Deus ia e mandava novamente mais algo para eles ali enfrentar, mais uma guerra, mais anos de opressão, mais anos de injustiça, até eles irem lá e clamar ao Senhor e glorificar o Senhor, até que o Senhor respondia às orações deles. E aí eu falo para você, até quando você vai viver essa vida na mornidão, condicionando a sua fé ao que você vive, ao que você vê e às circunstâncias que você enfrenta? Débora, ela nos ensina que nós precisamos ser fortes e corajosas, que independente das circunstâncias, nós precisamos estar alinhadas com a voz de Deus e escutando aquilo que Deus tem para esse tempo para fazer em nós e através de nós. Aqui nós entendemos que já é uma mulher com toda a hospitalidade. Ela veio derrotar o inimigo. Primeiro, ela foi lá e foi uma mulher hospitaleira, né? Que fala, eu acho, hospitaleira. E ela foi lá, falou: não, vem aqui na minha tenda. Aí ele pediu água. Em vez dela dar água, ela deu leite. E aí ele caiu num sono profundo. E aí ela foi lá. Tâmpora, para quem não sabe, ela veio com a lança e a tâmpora é aqui, entre o ouvido e a cabeça, que eu li na internet, eu procurei saber o que era. E aí ela foi ali e derrotou o inimigo. E ali a terra ficou em paz durante 40 anos, é assim que fala no texto. Quantos de nós somos improváveis? Quantos de nós não sabemos ser hospitaleiras igual Jael foi? Quantas de nós não podemos ser uma mulher que é anônima, está no anonimato, mas que quando o Senhor precisar visibilizar você, Ele vai te colocar para fora? Então entenda que Jael é uma mulher que ela soube viver no anonimato. Que talvez ela estava ali na descompensação no Senhor. Mas no momento certo, o Senhor colocou ela para fora. E foi através de uma mulher. No verso 5, no 5:31, lá de Juízes 5:31, diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam, brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Aqui eu quero dizer para você que em 2025 você precisa confiar em Deus, que Ele é fiel e Ele cumpre suas promessas, mesmo quando a tarefa parece difícil, que quer nos paralisar, que quer dizer não para a nossa vida. Mas o Senhor, Ele precisa que nós confiemos na totalidade dEle e que nós sejamos totalmente dependentes dEle. Aqui agora eu estou correndo para o final
E eu digo para você, confie em Deus, como Débora confiou, porque o Senhor, Ele já preparou esse caminho. Quando Débora mostra a confiança no Senhor, Ele dá o caminho para ela. Ele dá a revelação para ela. Ele mostra para ela o que é que ela tem que fazer. Ele mostra para ela com quem que ela tem que falar. Que Deus é esse. É o Deus que se relaciona. É o Deus que quer criar intimidade comigo e com você. Mas enquanto eu e você não tivermos sede de gerar esse relacionamento com o Senhor, nós não vamos ser íntimas dele. Enfrente os desafios com fé. Não permita que a dúvida e o medo te paralisem. Porque imagine essa mulher, o quanto de desafio que ela teve. Gente, cada atendimento que eu faço é um desafio. Cada pessoa que eu atendo é um desafio. Mas eu preciso enfrentar esses desafios. Eu preciso tirar a dúvida e o medo. Porque se eu for colocar a dúvida e o medo, eles vão me paralisar. Da forma que eu já fui paralisada lá atrás, há anos atrás. Então eu não posso deixar que cada atendimento, cada desafio, cada alma que está ali para eu alcançar, para eu tocar nela, para eu tocar o coração dela através do poder do Senhor, me ponha medo ou me paralise. Porque se eu deixar isso entrar no meu coração, eu não saio do lugar. Assim como Débora, nós precisamos ser líderes influentes, mulheres que influenciam, seja com a vestimenta, seja com a forma que você se porta, com a forma que você fala. Nós somos novas criaturas e somos transformadas pelo poder do Espírito Santo, pela glória de Deus. Nós fomos lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Somos filhas amadas do Pai e nós precisamos entender que hoje eu preciso influenciar as pessoas. Você acha que você, postando que você está dentro da igreja no domingo e na outro final de semana dentro da balada bebendo horrores, você está influenciando alguém? A que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse de confusão? Que Deus é esse que fala, promete uma coisa, mas você está lá fazendo outras coisas? Não é assim. Débora, ela é uma inspiração para todas nós. Use seu tempo, use os seus dons, porque Deus deu um dom a cada uma de nós, a cada um de nós, para que seja usado para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus e não para se vangloriar. Quantas das vezes lá atrás eu procurava reconhecimento, mas não existe reconhecimento melhor do que aquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus te levanta para fazer. Quantas das vezes eu procurei respostas em lugares e em pessoas e eu não achei. Quantas das vezes eu quis ser reconhecida por pessoas que eu amava, mas que essas pessoas não estavam nem aí. Mas quando eu me relacionei com o Senhor, eu vi que somente Ele importava, que somente Ele era o único que eu precisava impressionar. Eu não precisava mais impressionar ninguém. E aí eu falo para vocês, parem de buscar em pessoas aquilo que vocês só encontram em Deus, o refrigério que vocês encontram somente em Deus, a transformação que vocês só vão encontrar em Deus. Existem em medicina pessoas profissionais capacitadas para nos ajudar. E nós não podemos anular elas. Nós não podemos deixar elas de lado. Ei, o Senhor quer te levantar. O Senhor quer te levantar para essa geração. Nós somos a geração eleita. Examine hoje a sua vida. Em quais áreas que você está negando a obedecer à voz de Deus? Em quais áreas você está negando a Deus? Busque intimidade com Ele, porque sem intimidade com Ele, você não vai ouvir a voz dEle.
Assim como Débora, eu profetizo que o Senhor vai falar contigo, você vai estar sensível à voz de Deus. Comprometa-se com ações práticas, comprometa-se com a palavra de Deus. A maior profecia está aqui na palavra de Deus. Tudo que nós temos está aqui na palavra de Deus. Agora eu me lembrei de quando eu não conseguia ler a palavra de Deus. De quando eu não conseguia estudar a palavra de Deus. Eu sentava, me dava sono. Eu sentava, me dava vontade de dormir. E eu fiquei durante anos tentando fazer isso e não conseguia. Mas na medida que eu fui me entregando, na medida que eu fui buscando o Senhor deixou eu entender a palavra. Ainda eu tenho muito caminho para percorrer, muitas coisas para vivenciar, experiências para viver com Deus. Mas entendam que não existe maior profecia do que você ler a palavra de Deus, do que você buscar na palavra de Deus. E quando alguém vir profetizar na sua vida, essa profecia precisa estar dentro da palavra de Deus, não fora da palavra de Deus. Ah, Tamires, o que eu posso fazer? Você pode ir para esse lugar do secreto, aonde só Deus te vê, aonde só Deus te cava, aonde só Deus te esquadrinha, aonde o anonimato é o que te sustenta de pé, aonde o anonimato é que alimenta a sua alma, é que transforma o seu ser, porque é ali no anonimato que Deus transforma o seu caráter. Então, gente, eu tô sentindo muito a presença de Deus aqui. Muito. Deus tem feito grandes coisas. Mas só foi através de quando eu consegui me entregar verdadeiramente para Ele. Porque enquanto eu não consegui me relacionar com Ele, eu não conseguia nem sentir Ele. Então o Senhor faz. Deixa Ele fazer. Não busque aquilo no homem que só o Senhor pode dar para você. Não busque ser cópia de ninguém. Porque o Senhor atribuiu a cada um de nós algo específico. Comprometa-se com Ele. Comprometa-se com a palavra dEle. Defina pelo menos uma área da sua vida aonde você precisa obedecer a Deus. Estabeleça isso com Ele. Eu quero começar por essa área, Senhor. Me ajude nessa área. Me ajude nisso. E eu tenho certeza que você agindo em obediência, Deus vai fazer. Não queira viver a vida de forma que você acha que você tem que viver. O Senhor, Ele precisa da nossa obediência. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós somos transformadas por Ele. E eu profetizo um arrependimento genuíno em nós, porque essa palavra é para nós, é para o nosso tempo, é para o nosso ano. Então que nós venhamos nos arrepender. Peça desculpas a Deus por negar o chamado, por negar o propósito, por negar a voz dEle, por querer ouvir vozes a qual não é Deus que está falando, por ouvir às vezes profetas que não é Deus que está usando.
e peça para o Senhor para você obedecer à voz dele, porque é impossível você não conseguir algo da parte do Senhor se você não obedecer à voz dele. Quantas pessoas sofrendo no mundo, perdida, achando que a felicidade está lá no meio de coisas que não vão agregar elas em nada, que hoje elas estão curtindo, mas que amanhã o mundo é vazio delas, que nada preencheu aquele vazio que tem na alma delas. Então eu chamo vocês nesta manhã para consagrar o ano de vocês ao Senhor. Consagre o ano de 2025 para você viver com coragem, para você viver com sabedoria, para você viver com confiança em Deus, para você entender o propósito que Deus tem na sua vida, que você venha se fortalecer na presença do Senhor. Peça para que Deus levante Déboras para te ajudar, Déboras para liderar, Déboras com fé e ousadia. Que nós sejamos essas Déboras para ajudar mulheres, para erguer mulheres, para encorajar mulheres a permanecer no propósito do Senhor. Porque assim como Débora liderou com sabedoria e coragem, Deus ele está chamando eu e você para liderar com influência nesse ano de 2025. A influência é no que eu visto, no que eu falo, como eu ando, como eu faço. Tudo isso é uma forma de influência. Influência não é estar só aqui na internet, influência não é só estar em cima de um púlpito ou qualquer lugar de visibilidade. Não. A influência também é aqui nos bastidores. Então, que vocês tenham um ano extraordinário, um ano rendida aos pés do Senhor, tendo clareza daquilo que o Senhor te chamou, te ergueu para fazer. Chega de dúvida, chega de contender, seja de condicionar a sua fé a algo. Chega de barganhar, chega de depender. Seja dependente de Deus. Essa história de Débora nos ensina profundamente. Uma mulher que fez a diferença. Uma mulher que levantou uma geração. Uma mulher que foi intermediadora de tirar o povo da opressão, de 20 anos oprimidos duramente. E eu e você pode ser essa Débora que vai lá e salva e resgata através do poder do Senhor que há em nós, da presença do Senhor que habita em nós, resgatar almas oprimidas, que estão há anos perdidas, assim como eu ou você já foi perdido um dia. Cada um aqui tem uma história, eu sei de onde Deus me tirou. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle, para permanecer nessa rota que Ele traçou para minha vida, que não tem sido fácil, mas o Senhor tem me sustentado, tem sustentado a minha casa até aqui. E nós louvamos o nome dEle, glorificamos o nome dEle. Amém. Eu quero louvar um louvor para você. De ouvir a voz do Senhor. Quais são as vozes que você tanto ouve que você não consegue ouvir a voz do Senhor? Quais são as vozes que você precisa calar para você conseguir ouvir a voz do Senhor? Para que lugar você precisa ir para você ouvir a voz do Senhor? Eu quero que você pense, reflita agora neste momento. Qual é a voz que eu preciso calar para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a direção do Senhor?
O que é que eu estou retendo? O que é que eu estou condicionando para obedecer a Deus? E eu quero louvar um louvor, eu estou tentando lembrar dele aqui, como ele começa. E eu gostaria que vocês refletissem comigo neste louvor. O que você precisa fazer para calar as vozes e escutar a voz de Deus? Se você puder, enquanto eu procuro aqui, fale aqui comigo. O que você precisa fazer para calar as vozes e ouvir a voz de Deus? Voz do medo. Amém. Amém, Vânia. Então vamos orar, vamos interceder para isso. Deus abençoe a Vânia que dividiu aqui conosco. Deus abençoe, que essa live tenha te alcançado, que essa live tenha falado contigo. Quando a gente prepara a palavra para ministrar, é algo muito profundo, porque a gente precisa estudar essa palavra e nem sempre a gente consegue passar uma forma, não é uma forma certa, mas é uma forma assim compreensiva, e eu espero que essa palavra que eu estudei tenha sido de entendimento, que vocês tenham entendido ela, que vocês tenham verdadeiramente escutado ela, para vocês prosseguir na presença do Senhor. A voz do perdão, da incompetência. Amém, amém. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Graça, por ter compartilhado aqui conosco. E eu oro a Deus para que venha essa voz do arrependimento, venha essa voz da entrega, venha essa voz agora do fortalecimento na vida de vocês. Que vocês venham pedir desculpas para Deus e se desculpem por talvez não estar ouvindo a voz do Senhor, mas que hoje vocês se arrependem e que vocês querem ir para esse caminho do secreto, que vocês querem consagrar tudo a Ele, que vocês necessitam consagrar o ano de vocês para viver com coragem e sabedoria e confiança em Deus, para que nada venha a abalar vocês e nem trazer essas incertezas, essa voz de impotência, a voz de pessoas que não conseguem liberar perdão. Quando a gente não consegue liberar perdão, a gente acaba vivendo uma vida perdida, frustrada, amargurada. A raiz da amargura entra, e quando a raiz da amargura entra, o orgulho predomina, o orgulho prevalece. E eu vejo aqui a voz do perdão são algo que mexe com várias coisas dentro de nós. Uma delas pode ser a inveja, uma delas pode ser comparação, uma delas pode ser injustiça própria, e por aí vai. O ser humano é uma caixinha de surpresa. E quando a gente mexe nessa caixinha, muita coisa sai para fora. E eu falo para vocês, coloquem tudo para fora, mas no Senhor. No Senhor. O Senhor conhece eu e você, até mesmo que a gente não conhece de si mesma. Olha isso. Quer coisa grandiosa e tremenda, maior que isso? Não tem. Então vão para esse lugar, aonde vocês conseguem se arrepender, entregar tudo e se fortalecer, porque é somente na presença do Senhor, quando vocês clamarem, o Senhor vai agir ao seu favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei
os seus pecados e sararei a sua terra. E aí eu vou louvar e a gente vai finalizar essa live, que eu senti muito a presença do Senhor, ainda Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Aqui eu falo que é uma igreja virtual. Aqui já foram muitas vidas salvas, resgatadas para a honra e glória do Senhor. Uma amiga de infância minha, há 2 anos atrás, quando eu comecei a emissão Livecast, ela entrou nessa live e ela estava perdida no mundo das drogas, no mundo, com vício em alcoolismo. E Deus me usou, doente, eu tossia muito na live, muito, eu nunca me esqueço desse dia. E naquele dia, Deus fez eu fazer o pedido para as pessoas e ela, somente ela, a live estava cheia, somente ela aceitou Jesus. E essa menina, mulher, ela tem a minha idade, ela foi transformada e ela está na presença do Senhor. Ela foi curada, ela testemunhou isso e eu chorei muito, porque se passaram 2 anos já, foi em 2022 isso, mas eu glorifico ao Senhor por tamanha vitória e milagre que Ele realizou na vida dela. E assim Ele faz na minha e na sua vida. Deus move céu e terra por causa de uma alma. E quando você clamar a Ele, buscar Ele verdadeiramente e se converter dos seus maus caminhos, eu não tenho dúvida, pode tudo te faltar, mas a presença do Senhor vai ser o seu suficiente. Não de nada, porque a presença do Senhor vai ser suficiente. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abro a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abro a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero.
Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. São aqui, mas Deus seja louvado por essa live, que vocês permaneçam firmes e fortes na presença do Senhor. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Se posicionem, calem as vozes para ouvir a voz do Senhor na vida de vocês. Amém? Que o 2025 de vocês seja um ano aonde tudo que ficou em 2024 fique lá, e que nova mulher posicionada na presença do Senhor você será. Esse é o desejo do meu coração a todos vocês, a todas vocês que estão aqui nesta live, porque eu creio que o Senhor trouxe uma palavra para o nosso coração e para o nosso ano. Fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira, live do livro Esposa Excelente. Ele não tá aqui comigo, tá lá dentro. Esse é o nosso devocional. Aqui na bio tem o link do devocional, aonde eu e a Patrícia Stingelin, a gente cada dia é uma ali colocando o devocional, trazendo uma reflexão em cima da palavra do devocional, e tem sido de grande bênção. Estamos com centenas de mulheres, 180 mulheres neste grupo. É um grupo que não tem bate-papo, mas ali tem oração, tem testemunho, tem a palavra de Deus. Algumas mulheres colocam alguma mensagem lá. E assim, é um grupo leve, um grupo abençoado. E eu convido você que queira, vai aqui na bio e clica lá no link para entrar no grupo. A gente aceita. Hoje foi uma palavra fortíssima sobre a inveja, né? E ali dentro dessa palavra eu fiz uma reflexão sobre Abel e Caim, e mais tarde a gente vai subir esse Reels aqui para você, e vocês vão me acompanhando aqui, tá bom? Deus abençoe, um beijo para vocês. O Senhor fez grandes coisas. Eu não sei se todas vocês estavam aqui na live de quarta-feira, onde a Patrícia parabenizou. Eu e o meu marido, a gente recebeu uma promessa de Deus na nossa vida, que há 8 anos atrás o Senhor fez e se concretizou agora, dia 31 de dezembro de 2024. O Senhor quebrou protocolos e nos separou para o pastoreio. Então, eu glorifico a Deus, e é o que eu falei para vocês. Quando eu comecei a chorar nessa live, o Senhor me fez lembrar muitos momentos onde eu lutava comigo mesmo, aonde eu louvava aquele louvor, o maior vilão sou eu, chorando em prantos, e o Senhor foi ali me tratando em cima desse louvor, e vários outros, gente. Mas é o que eu mais lembrei durante eu falar para vocês. Então que Deus venha verdadeiramente te constranger dos seus erros, da sua daquilo que você coloca para barganhar com Ele, daquilo que você coloca condições para servir ao Senhor verdadeiramente. Que você tenha se arrependido. Perdoe, ame, abrace, porque a oportunidade que o Senhor está dando é hoje. E faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não precisa esperar a boa hora, não precisa esperar. Não coloque condições, porque o Senhor já
deu algo em suas mãos e você precisa executar, precisa ser influente nesta geração, para esta geração, porque nós somos a geração eleita. Se erga como Débora, tome a sua posição, permita nesta manhã ser levantada como Débora. Amém? Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.